Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus por mais esta noite que temos a oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Vamos começar o nosso culto com uma oração e na sequência nós estaremos continuando o estudo bíblico sobre o tema obediência. É o tema deste mês e nós estaremos adentrando neste assunto, amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso e todo-poderoso, mais uma vez, ó Senhor, te damos graças pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos no Teu nome, para podermos, ó Pai, cultuarmos a Ti, reverenciarmos a Ti e aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Senhor, sê conosco nesta noite, nos abençoa com toda sorte de bênção, manifestando a Tua glória e o Teu poder, a Tua graça, a Tua bondade e misericórdia no nosso meio, nos direcionando através do Teu Espírito, Senhor, para compreendermos, entendermos, absorvermos e vivermos a Tua palavra. Abençoa, ó Deus, todos aqueles que ouvirão esta mensagem, Senhor, que o Senhor possa, Pai, fazer com que as pessoas recebam, entendam, compreendam e através do Teu Espírito, Senhor, que eles possam ser edificados na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nesta noite pedimos a Tua bênção, Pai. Fica conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar no livro de Juízes. Hoje nós entraremos no capítulo 4 e estaremos meditando sobre Débora e Baraque, mas lembrando que o nosso tema é obediência. Glória a Deus. Nós já falamos nos estudos anteriores sobre obediência, exemplos e maus exemplos, sobre atitudes de obediência e desobediência do povo de Israel, sobre José, sobre seus irmãos, sobre o povo de Deus que clamava a Deus e outrora se esquecia de Deus, o povo que uma hora única e exclusivamente adorava a Deus, outrora entrava pelo caminho da idolatria. Amém? Então vamos ler aqui, livro de Juízes, capítulo de número 4, versículo 1. Amém? Passamos a ler em nome do Senhor Jesus. Juízes, capítulo 4, versículo 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sisera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora. Era Ramá e Betel, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e disse: o Senhor, o seu Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sisera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua,
porque o Senhor entregará Sisera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sisera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sisera reuniu seus homens, seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete a Goim, ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sisera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens, diante do avanço de Baraque. O Senhor, pela espada, derrotou Sisera e todos os carros de guerra e o seu exército. E Sisera desceu do seu carro e fugiu a pé. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar hoje e dar o exemplo de uma mulher que, em obediência a Deus, fez a vontade de Deus para governar, liderar o povo, na restauração do povo, que o povo voltasse para os caminhos e vontades do nosso Deus, e na liderança em uma peleja contra o povo de Canaã, especial o rei e os seus chefes de guarda. Ela liderou este povo para conduzir na guerra, na peleja e também para que o povo se reconciliasse com Deus. Mas isso começou, irmãos, nos altos e baixos de Israel. Nós, no livro de Juízes, vemos ali a passagem dos juízes. Volto a dizer, só para reforçar, que eram líderes espirituais, juízes que julgavam questões cotidianas da sociedade de Israel, mas também eles tinham uma liderança espiritual. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Eles tinham uma liderança espiritual. Essa liderança era direcionada e inspirada por Deus, dentro da vontade de Deus. E ali eles faziam tudo conforme a vontade de Deus, porque eram escolhidos por Deus para Deus reconciliar o seu povo consigo. Mas cada vez que morria um juiz e o povo ficava à mercê das suas vontades, esse povo voltava às origens pecaminosas, pagãs, idolatria, feitiçaria, esquecimento do Deus verdadeiro e assim sucessivamente. E para que Débora assumisse essa liderança, antes dela, Deus usou Eude para livrar o povo de Israel. Ele era um homem, nós até lemos alguma passagem aqui, a semana passada ele era da tribo de Benjamim. Por intermédio dele, houve a libertação de Israel. Ele armou uma estratégia contra o rei da época, que era um rei bem forte, gordo. Ele preparou um punhal bem grande e colocou escondido, ele era canhoto, colocou aquele punhal escondido e foi pagar o tributo, pediu para falar com o rei, e com a coragem dele, quando ele chegou diante do rei, ele falou que tinha algo de Deus para falar para aquele rei. E quando o rei falou para ele se aproximar, ele tirou aquele punhal e cravou ele com força, com tanta força que entrou a navalha e ainda entrou o cabo adentro. Ele saiu da sala onde o rei estava, uma sala que ele costumava ficar,
E ele fechou a porta e saiu e passou pelos guardas, por todo mundo, e ninguém percebeu. E o rei ficou lá, e ninguém entrava na sala desse rei sem ele ser chamado. Era o costume da época. Mas quando os guardas perceberam que as horas foram passando, e eles inquietos, falaram, olha, ele deve estar fazendo suas necessidades, alguma coisa. Mas quando passou muito tempo, eles entraram lá. E quando eles entraram, o rei já estava morto. Então Eude foi responsável. Mas após a morte de Eude, já no capítulo 4 aqui, que nós lemos, versículo 1 diz, depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Perceba que era muito comum em Israel, quando Moisés estava diante do povo, o povo parece que obedecia. Enquanto Deus estava usando Moisés para falar com o povo obedecia. Quando Moisés se ausentava, ia ao monte orar, ia consultar a Deus, ia buscar a Deus, o povo já começava a murmurar, Moisés está demorando, Moisés não chega, eu acho que ele não volta mais. E nesse vai e vem, Moisés volta e vê o povo adorando um bezerro de ouro que eles criaram das suas próprias joias. Eles pegaram as suas joias, suas coisas e começaram a adorar um bezerro de ouro. Veja que isso não foi uma falha de Moisés, o problema estava no povo. Tanto que Moisés até ficou irado com isso quando voltou. Veja que a situação se repete com a morte de Eude. Ele teve a coragem, a audácia de ir lá e matar o rei para libertar o povo. Não podemos dizer que Deus aprovou isso, a morte, mas aquele rei morreu pela sua própria espada, digamos assim, porque era um rei que maquinava o mal, idólatra, perseguia o povo de Deus e muitas coisas mais. Então foi uma permissão de Deus. Mas nós não podemos usar isso hoje como um artifício de vingança. Tem pessoa que às vezes comete o erro por não conhecer as Escrituras e começa a louvar isso, a dizer que Deus mata, que Deus vai... Não, isso não existe. Foi uma situação. Naquela época era muito comum as guerras, mas hoje nós vemos que Deus não é a favor de morte, Deus é a favor de graça, bondade e misericórdia. Mas eu estou comentando a passagem da época. Eude morreu, o povo se perdeu de novo. A Bíblia é bem clara aqui no versículo 1 que eles fizeram o que o Senhor reprova, ou seja, idolatria, paganismo, suas vontades acima das vontades de Deus. E no versículo 2, assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sisera, que habitava em Arosete-Agoim. Essa atitude do povo de Israel, mais uma vez, deixou o povo à mercê, e dessa vez era o povo de Canaã. O rei e o povo... Veja, irmãos, que o povo parece que é vulnerável, muitas das vezes. Enquanto Deus está ali manifestando algo que eles vejam, parece que eles acreditam. Quando eles não estão vendo algo, parece que Deus não está mais operando. Esse era e foi o grande erro de Israel. O fato de Deus estar em silêncio, o fato de Deus não estar se manifestando de maneira visível, com feitos e atitudes, não quer dizer que Deus não esteja no controle. O fato de ainda não ter algo que nós possamos ter a certeza que Deus está operando, não quer dizer que Ele não está operando. Deus, Ele é soberano e está no controle do seu povo, quer nós estejamos percebendo ou não, quer seja atitude perceptível ou não, Deus está no controle. Este é o primeiro conselho para nós sermos obedientes a Deus nesta noite. A obediência a Deus, ela tem que partir do seu povo, independente do agir de Deus ou não.
A obediência nossa não tem que estar vinculada ao que Deus faz ou não faz. Tem que ser obediência em voluntariedade, em gratidão e bondade nossa para com Deus, pelo simples fato dele ser e continuar sendo Deus. Veja que o povo não entendeu isso e inúmeras vezes ficou à mercê do inimigo. Mas quando começava a doer mais um pouco, quando o povo começava a entender e ver que o que Deus havia falado estava se cumprindo, aí o povo voltava para os trilhos. Deus queria o povo andando nos trilhos, mas o povo parece que queria sair um pouco dos trilhos. Quando o povo saía dos trilhos e os caminhos começavam a ficar tortuosos, as coisas começavam a apertar, o povo lembrava de Deus, voltava para os trilhos, sem nenhum pingo de vergonha, clamava a Deus e Deus ia lá, endireitava os caminhos do povo, mostrava o caminho e o povo andava nos trilhos novamente. Quando chegava a tranquilidade, a bonança, o inimigo não estava mais presente, o povo saía dos trilhos novamente e se desviava da vontade de Deus. Ia lá, começava a perecer, sofrer na mão do inimigo, clamava novamente, voltava para os trilhos. Israel, irmãos, é o maior exemplo de oscilação na obediência e desobediência a Deus. Uma hora obediente, outra hora desobediente. Uma hora obediente, outra hora desobediente. Hoje, se nós pudéssemos aqui dar um nome para o povo de Israel, e se fôssemos relatar tudo que Israel já fez e deixou de fazer, nós chegaríamos à seguinte conclusão: o filho que deu trabalho é esse, Israel. Olha, hoje o povo está aí, cresceu, está aí, mas o filho que deu dor de cabeça, o filho que deu trabalho, Israel. Aquele que, enquanto não aprendeu com os seus erros, insistentemente não obedeceu a Deus. Não obedeceu a Deus. É muito mais bonito quando um filho de Deus obedece, porque entendeu a vontade de Deus, porque compreendeu a vontade de Deus, e porque ama a Deus, e não entra no caminho da desobediência, porque tem prazer em obedecer a Deus. Outra coisa é quando a pessoa só cai em si e entra em obediência a Deus quando já sofreu inúmeras consequências. Então veja que é triste isso. Por isso, ouça a voz de Deus, ouça o Espírito de Deus, medite na sua palavra, tente ao máximo ser obediente a Deus, para não sofrer consequências, para não depois entrar em arrependimento. Faça antes uma obediência preventiva e faça uma obediência voluntária a Deus, para depois não sofrer consequências que nem o povo de Israel sofreu. Mais uma vez, eles clamaram ao Senhor. Eles ficaram, irmãos, aqui no versículo 3, os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. O rei de Canaã tinha lá o seu chefe lá, né, Jabim. Ele e o seu chefe tinha 900 carros de ferro, 20 anos oprimindo o povo de Israel após a morte de Eude. Veja que o rei lá tinha morrido e já tinha outro oprimindo. Agora vê, irmãos, uma consequência de desobediência a Deus. 20 anos padecendo na mão dos ímpios.
na mão de pessoas cruéis. E veja que aqui a Bíblia diz que eles eram oprimidos cruelmente, sem misericórdia. Imagina o povo invadindo Israel, saqueando Israel, devastando com as suas colheitas, acabando, matando com suas crias, violentando suas mulheres, prendendo, escravizando seus homens, e ali oprimindo o povo cruelmente, com toda a sua força de guerrilha, e o povo à mercê disso. Por quê? Porque muitas das vezes Israel foi obstinado e desobediente a Deus. Aí, irmãos, o que aconteceu? O rei, o povo, depois de ser oprimido, depois de estar ali cativo, aí resolve clamar a Deus. Fica até um pouco quanto hipócrita essa atitude, né? Porque quando está tudo bem, mas quando desobedece a Deus, entra em idolatria, cai na mão do inimigo, fica oprimido por 900 carros de ferro, uma nação pagã, e todo mundo ali à mercê deles, aí o povo resolve clamar a Deus. Só clama a Deus na hora do sofrimento. Por isso que a Bíblia fala, e todas as oportunidades que nós tratarmos desse assunto, eu vou falar, é melhor obedecer do que sacrificar. Antes da morte de Eude tinha libertado o povo, juiz escolhido por Deus para libertar o povo, libertou. O povo estava liberto, mas só foi o Eude morrer novamente, o povo entra em idolatria. Por que entrar em idolatria? Por que buscar a outros deuses? Como se esquecer de Deus, se Deus inúmeras vezes já se manifestou ao povo? Só foi o homem morrer, se esqueceu. Vamos continuar. Os irmãos que chegaram, nós estamos no livro de Juízes, capítulo de número 4. Vamos agora ao versículo 4. Mediante a tudo isso, a morte de Eude, o afastamento de Israel da presença de Deus, a opressão pelos cananeus, a prisão, escravidão, opressão, pela força e guerrilha de 900 carros de ferro, agora eles resolvem novamente clamar a Deus. E no versículo 4, Deus escolhe agora uma mulher, chamada Débora. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Olha o interessante, irmãos. Os homens eram responsáveis para liderar o povo. Só que os homens já haviam abrido mão disso. Já estavam na idolatria, já estavam no paganismo, já estavam oprimidos. Mas veja que no meio da nação de Israel ainda havia uma mulher obediente, chamada Débora, profetisa, juíza escolhida por Deus. Por quê? Porque os homens não estavam mais preocupados em fazer essa questão. Ela ficava embaixo de uma árvore, julgando as questões cotidianas do dia a dia. E ali ela foi escolhida por Deus para liderar o povo. Ela foi voluntária. E veja que a obediência a Deus é algo voluntário. Deus determinou a obediência, mas Ele quer que seja voluntário. Essa mulher, ninguém mais julgava as causas. Moisés foi o legislador de Deus, muitas das vezes. Mas aí foi passando o tempo, chegou uma época que Israel não tinha mais ninguém que julgasse as causas. Essa mulher começou a julgar as causas. Então vamos lá, de acordo com a lei, julgar as causas, as coisas cotidianas. Mas essa mulher foi além disso. Ela era profetisa. E ela exerceu a liderança para o povo voltar para os caminhos do Senhor novamente, e exerceu a liderança para que o povo fosse liberto de Canaã e que vencesse a guerrilha contra os 900 carros do chefe da guarda, que tinha aqueles carros de ferro. E veja, irmãos, que aqui agora nós vamos ver uma história muito bonita, porque
uma mulher foi usada por Deus e ela profetizou para Baraque liderar o povo na guerra, e nessa guerra o povo ia vencer os cananeus. Mas veja o respeito que essa mulher conquistou através da obediência a Deus. Versículo 5. Ela estava sentada debaixo de uma tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas procuravam para que ela decidisse as suas questões. Qualquer problema. Livro de Juízes. Juízes que julgavam as questões da sociedade. Juízes que cuidavam do bem-estar do povo de Israel. Eram mais do que juízes, eram líderes. Vamos parar um pouco aqui. O que é liderança? Liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo, a fim de levá-los a atingir metas de permanente benefício que atendam às necessidades reais do grupo. Essa frase, ela se encaixa na vida de Débora, porque Débora foi uma líder fundamental na presença de Deus para liderar o povo de Israel. E aí, irmãos, Débora, no versículo 6, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, em Naphtali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sisera era o comandante, irmãos, o comandante do exército do rei Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. Veja que eles mandaram eles lá até o monte, se reunirem, reunir os homens lá, a quantidade conforme eu li aqui agora, e ele falou, Débora profetizou para Baraque, vá lá, reúna lá os homens, vá até lá o rio, espere lá no monte, que eles verão e irão com os 900 carros de ferro adiante de vocês, e você vai liderar este povo na guerrilha. E no versículo 8, Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, eu não irei. Interessante essa parte. Por que Baraque não quis ir sozinho? Por que Baraque já recebeu a profecia e falou, sozinho eu não vou? Porque ele viu Deus na vida de Débora. Ele viu a maneira com que Débora servia a Deus. Ele viu a obediência, aleluia, de Débora a Deus. E ele ficou tão impressionado com aquilo que ele falou assim, olha, profetiza Débora, se você for comigo, eu irei. Se você não for comigo, eu não irei. Por que isso? Porque, aleluia, ele viu Deus na vida de Débora. Na mente dele, e com muita inteligência, ele disse, olha, se Débora for comigo, o Senhor estará comigo. Se Débora não for comigo, o Senhor não estará comigo. Baraque entendeu a importância de obedecer a Deus. Ele falou, olha, a minha primeira estratégia de guerra é levar a profetisa Débora comigo. Por quê? Porque eu vejo que os juízes não querem mais julgar as causas. Israel está abandonado, esta é a verdade, por suas próprias consequências e pecados. Agora a mulher profetiza e começa a julgar as causas do povo. Deus é com ela, Deus habita na vida dela, eu vou levar ela comigo, porque na hora da guerra, se eu estiver em dificuldade, eu vou ter uma pessoa de Deus ao meu lado, e eu vou consultar ela, e ela, sendo profetisa, irá falar o que eu devo fazer, direcionada por Deus.
Então veja a importância da obediência a Deus. E olha, irmãos, o destaque desta mulher na presença de Deus. Não era comum uma mulher julgar as causas em Israel. Procure na Bíblia inteira alguém julgando as causas. Não era comum nem profetisa, só tinha Midian, irmã de Moisés, só tinha Débora e tinha uma no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 14. Acho que era Euda o nome. 3 profetisas no Antigo Testamento. E veja que não era comum, mas elas se prontificaram em obedecer a Deus, em servir a Deus. E ali fizeram a vontade de Deus. E veja, irmãos, que quando Deus quer usar, Ele usa. Porque imagina lá os homens indo lá julgar as suas questões, brigando lá por causa de um pedaço de terra, brigando lá por causa de uma cria, se é minha, se não é, uma plantação, se é minha ou se não é. Eles iam lá debaixo da tamareira julgar. Quando chegavam lá, o Senhor colocou uma mulher para julgar as causas. Aleluia, glória a Deus. E aí os homens tinham que aceitar. Veja como é importante obedecer a Deus. E Baraque já começou bem, já começou obedecendo a Deus. Olha, eu vou, não estou me recusando a ir. Ou seja, não era fácil, irmãos. Por quê? Porque Israel estava à mercê de Canaã. Israel estava em desobediência a Deus. Israel estava em rebeldia. Irmãos, seja sincero consigo mesmo. Responda para você mesmo. Você aceitaria liderar um povo rebelde? Você aceitaria liderar um grupo faccioso contra Deus? Você ia falar assim, eu não quero nem saber desse povo. Eu falei a semana passada e vou falar aqui hoje. Exemplos de liderança dentro da vontade de Deus, em obediência a Deus. Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, eu cansei desse povo. Eu vou acabar com esse povo. E de ti eu vou fazer uma grande nação. Moisés falou: não, Senhor, mas o que o povo vai dizer do Senhor? Não, Senhor, não pode, Senhor. E se houver algum justo, não tem como, Senhor. Não, Moisés, não. Agora está decidido, eu vou acabar com este povo. Não, Senhor. Então faz assim. O Senhor colocou eu para liderar esse povo. Se o Senhor colocou eu para liderar esse povo, então faz o seguinte, Senhor. Risca lá o meu nome do teu livro e salva este povo. Deus não queria mais saber do povo por causa da sua desobediência. Mas quando um obediente clama a Deus, Deus ouve. E por causa de Moisés, Deus olha para Moisés: olha, Moisés, por causa de ti, desce e diga ao povo que marche. Veja, irmãos, como a obediência a Deus faz a diferença. Hoje em dia, pastores às vezes não têm mais nem paciência com a igreja. Chega lá, estou entregando a igreja, não tenho mais paciência, não aguento mais, não consigo colocar esse povo na rédea. E veja que Débora escolheu Baraque. Baraque poderia falar: não, eu não quero nem saber não. Tô fora. Olha, Débora, escolhe outra pessoa, porque eu não quero me envolver nisso não. Israel está aí, cabisbaixo, escravo, oprimido, e ainda não está na presença de Deus. Eu não quero me envolver disso não. Eu não sei nem se Deus ainda ouve esse povo. Ele poderia olhar por esse lado, mas ele olhou com os olhos espirituais. Olhou e falou: olha, está vindo uma mulher de Deus falar comigo. Ela é obediente a Deus, ela está em obediência a Deus. Eu vou fazer o que Deus está mandando ela falar para mim fazer, e eu vou fazer. Só que com uma condição: vamos comigo. E vamos ver no que deu isso.
Respondeu Débora: está bem, irei com você. Versículo 9. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sisera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. A mulher foi para a peleja com eles, liderando, e com Baraque também. Eles reuniram ali os 10.000 homens e foram para a peleja. Veja que a mulher estava disposta a obedecer a Deus e a libertar o povo dos cananeus. Ela poderia falar: não, a determinação de Deus é que você vá, eu não vou, eu vou ficar. Deus determinou, escolheu para você ir, vá você e eu fico. Não, ela foi também. Mais um exemplo de liderança. Quando disseram a Sisera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sisera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete a Goim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sisera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Veja, irmãos, que quando ela falou: olha, agora pode ir lá, reúna os homens, ele reuniu 10.000 homens. Ela já profetizou: olhe, hoje é o dia em que o Senhor entregará Sisera e seu povo nas suas mãos. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia que o Senhor vai honrar vocês por causa da obediência de vocês. Vocês voltaram para Deus, clamaram ao Senhor e agora vocês alcançarão novamente a presença de Deus. É importante, irmãos, todos os nossos passos serem dirigidos por Deus. As nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos desejos e intenções têm que ser filtrados pela vontade de Deus, em obediência a Deus, porque é bem melhor obedecer do que sacrificar. Precisava Israel chegar a este ponto? Porque na hora em que Deus estava com o povo, em que Deus estava abençoando a colheita, em que Deus estava abençoando o maná, o alimento, Deus estava abençoando o povo, Deus só queria que o povo não se misturasse com os povos pagãos. Deus só não queria que o povo não adorasse outros deuses. Deus não queria que o povo se misturasse. Deus só queria que o povo ficasse feliz com a sua presença, vivendo em harmonia com a irmandade, com o povo. Mas não, eu tenho que ir lá se misturar, beber do cálice pagão lá, se reverenciar, prestar culto a outros deuses pagãos, que não se manifestam, que não existem, porque foram criados pelos próprios homens. Como eu, sendo uma criatura de Deus, após o encontro de Deus, ser decretado filho de Deus, posso, em determinado momento de fraqueza espiritual, me desviar da vontade de Deus, criar um objeto de adoração e deixar de prestar culto ao Deus que me criou, para prestar culto a um Deus pagão que eu criei e não Deus. Como eu posso prestar culto a um Deus que não ouve as minhas orações, a um Deus que não peleja ao meu favor, a um Deus que não é Deus, e reverenciá-lo, sendo que o verdadeiro Deus, onisciente, onipresente, onipotente,
está presente, mas eu não estou sentindo a sua presença, eu não estou percebendo que Ele é comigo, e tenho que buscar um subterfúgio para saciar as minhas vontades e os meus desejos. Não façamos isso. Não entramos em desobediência a Deus. Lá em Deuteronômio, toda semana nós estamos falando, olha, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus e andarem em todos os seus caminhos, as bênçãos do Senhor serão sobre vocês e os seguirão. Mas se vocês não ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus e não seguirem os seus caminhos, a maldição estará com vocês. Como isso? Como o ser humano consegue, entre a bênção e a maldição, escolher a maldição para a sua vida? Inúmeras vezes aconteceu em Israel. Leia o livro de Juízes, você vai ver lá, o povo clama ao Senhor e volta para a presença do Senhor. O juiz morre, o povo vai lá, clama ao Senhor e o Senhor ouve. Aí depois vai o próximo juiz, entre o intervalo em um e outro, acontece de novo, o povo de novo. Deus aqui vai dar a vitória para o povo, é o que nós vamos ver. Deus vai abençoar o povo, mas depois disso o povo voltará novamente aos caminhos tortuosos, à idolatria. Aí o próximo que Deus vai levantar é o que vai livrar o povo dos midianitas. O próximo, que nós vamos falar em outra oportunidade. Mas veja que parece que o povo nunca está satisfeito. Meus irmãos, não se esqueça de Deus em momento algum. Não se esqueça de fazer a vontade de Deus. Olha, irmãos, faça o que está lá em Deuteronômio capítulo 6. Ensine para os pais, para os filhos, para os netos, para as próximas gerações. Deus não fez nada hoje por você, aos seus olhos, não tem o que falar para seus filhos, para seus netos, para os seus amigos. Fale o que Deus já fez lá atrás. Fale que é o Deus que te salvou, que é o Deus que te curou, que é o Deus que trouxe você para a sua presença, que é o Deus que te deu fôlego de vida. Faça que nem os antigos. Olha, o meu Deus lá é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés. Oh, coisa gloriosa! É quando alguém chega para você assim e fala, qual é a sua religião, qual é isso, qual é aquilo. Você presta culto para quem? Eu presto culto única e exclusivamente para Deus. Isso é o suficiente para você? É mais do que suficiente. Eu não adoro homem, eu não adoro imagem, eu não adoro escultura, eu não adoro divindade pagã, eu não presto culto a homem, a religião, a ninguém. Eu só presto culto e só reverencio ao Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Versículo 15. Diante do avanço de Baraque, o Senhor, pela sua espada, derrotou Sisera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Sisera desceu do seu carro e fugiu a pé. Tremendo, né, irmãos? 900 carros de ferro, um exército poderoso. Se fosse olhar hoje, aqui, nos dias de hoje, um exército ao padrão europeu, ao padrão americano, com toda a tecnologia da época lá, de arma, guerrilha e força. E o Senhor escolheu uma mulher para liderar Baraque e esses 10 mil homens, e eles venceram o rei, venceram lá o chefe, o comandante Sisera, e o rei, o que sobrou para ele? Sair correndo a pé.
os 900 carros de ferro, a força do seu braço, a força dos seus exércitos não foi suficiente para a força de Deus que dirigiu o seu povo. E ele, só sobrou uma coisa: corre, meu filho, corre e foge a pé, porque o Senhor entregou o povo de Canaã nas mãos, os cananeus, nas mãos de Baraque e Débora. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército de Arosete Agoim. Todo o exército de Sisera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Veja, irmãos, não sobrou ninguém para contar a história. Deus deu um basta, porque este povo estava oprimindo, escravizando, abusando das mulheres israelitas. Eles vinham, devastavam com tudo, irmãos. Tinha a colheita lá, eles acabavam com tudo, matavam as ovelhas, deixavam o povo sem nada, pegavam as mulheres, violentavam as mulheres, davam em casamento as mulheres para os pagãos. Só que Deus acabou com essa festa. Deus acabou com essa festa por causa da obediência de Débora, Baraque e os homens que se prontificaram a guerrear. Jael saiu ao encontro de Sisera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sisera disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Irmãos, o homem correu tremendo de medo, ficou com medo, entrou na tenda desesperado, assustado, e falou para a mulher: olha, eu estou com sede, dá uma coisa de beber. A mulher pegou lá um negócio de couro, colocou o leite, deu para ele, ele bebeu. Ela foi lá, cobriu ele, e ele, tremendo de medo, falou assim: olha, se alguém perguntar aí, entrar na tenda e perguntar, diga que não tem ninguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na temporã, até penetrar o chão, e ele morreu. Veja o fim de um rei pagão, de um rei, de um soldado, um comandante da guarda pagão. Correu, se escondeu na tenda, tremendo de medo. A mulher cobriu ele, pegou a estaca lá, foi devagarinho, colocou a estaca que usava para pregar, amarrar as cordas nas tendas, e desceu o martelo, a martelada certeira, cravou e matou o homem. Mas veja, irmãos, que ele já chegou lá cansado, já chegou exausto. Por quê? Porque lutar contra Deus e contra a sua vontade é lutar em vão. É melhor obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, do que confrontar a Deus. E veja que quem confronta e afronta o povo de Deus está afrontando o próprio Deus. E veja que nessa peleja ele perdeu, chegou lá cansado, oprimido, exausto. O homem confia na força do seu braço. O homem confia em carros e cavalos, mas o povo de Deus faz menção do nome do Senhor e confia na força do seu Senhor. O homem morreu. Baraque passou à procura de Sisera, e Jael saiu ao seu encontro.
Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sisera, morto, com a estaca atravessada nas temporás. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. O chefe lá, o chefe do rei Jabim, que é Sisera, tinha 900 carros de ferro, e daqui a pouco Jabim se depara com o seu rei morto, os carros já não existem mais, e o povo, com Baraque e Débora e os 10.000 homens, começaram a oprimir o rei, começaram a guerrear com o rei, e o circo foi fechando, até que chegou ao ponto da destruição total do inimigo. Precisava chegar a esse ponto, irmãos? Não precisava. Não precisava. Israel precisava passar por isso? Não. Por que, pastor? Porque desobedeceu a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós não estamos vulneráveis às vontades do inimigo. Quando desobedecemos a Deus, estamos sim sujeitos a ficar vulnerável ao nosso inimigo. Numa guerra espiritual, quem está em obediência a Deus está motivado espiritualmente. Na hora da oração, está com a fé elevada. Olha, Senhor, eu sei que eu tenho procurado obedecer a Ti, eu sei que eu tenho procurado fazer a Tua vontade. Se em algum momento eu desobedeci, me perdoe, mas o meu foco é obedecer ao Senhor, e eu preciso do Senhor nessa causa, eu preciso do Senhor nessa peleja, eu preciso que o Senhor vá na minha frente, eu preciso que o Senhor esteja comigo, eu preciso que o Senhor me direcione, e que o Senhor peleje ao meu favor. Aí é uma coisa. Outra coisa é eu não querer saber de Deus, eu não estar em obediência a Deus, eu não clamar a Deus, e eu me deparar com o inimigo. O que vai acontecer? A presença de Deus, ela é contínua em todos os lugares, mas o Senhor é com aqueles que o temem. A Bíblia é bem clara nisso. O Senhor livra, os anjos do Senhor acampam ao redor do que os desobedecem? Não. Os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temem, dos que o reverenciam, dos que o obedecem, dos que o consultam e os livra. Se nós desobedecemos a Deus, nós estamos sujeitos a não estarmos libertos. Para Deus nos livrar de algo, nós temos que dar o primeiro passo de obediência a Deus. Veja os exemplos dos desobedientes na Bíblia, ou daqueles que em algum momento, para mim não julgá-los totalmente como desobedientes, todos aqueles que desobedeceram a Deus, só voltaram e só sentiram a presença de Deus quando se arrependeram. Aqui no livro de Juízes, temos o exemplo de Sansão. Sansão foi escolhido também para ser juiz em Israel. Israel já estava há 20 anos. Depois disso, irmão, Israel gostava de padecer na mão dos filisteus, dos inimigos. Toda a história daqui, depois dessa libertação aqui, o povo vai voltar a desobedecer a Deus, vai ser escravo dos filisteus, vai ser escravo dos medianitas,
E toda vez Deus escolhe um lá. Só que no caso de Sansão já era diferente. Porque Sansão, já sendo juiz escolhido por Deus, já começou desobedecendo. Parece que a bactéria, né, pastor? Foi pior. Porque normalmente, quando o povo ficava sem juiz, o povo desobedecia. Mas aí agora Deus escolheu um juiz, e o juiz agora está desobedecendo a Deus. Está indo lá no meio dos filisteus, está indo lá brincar com os filisteus, está indo lá no meio do caminho, encontra o leão, pela força do Espírito de Deus, ele mata o leão, quando ele volta já tem uma colmeia lá, e ele vai lá, já pega e desobedece os costumes do povo. O que foi consagrado, ele já estava desconsagrando por sua vontade. Em vez de buscar algo de Deus, ouvir seu pai, ele não ouvia seu pai, começa a buscar lá Dalila, e se engraçar com Dalila, e Deus olha e fala, o pai fala, meu filho, mas tem tanta mulher aqui em Israel, tem tanta mulher hebreia, tem tanta mulher de Deus aqui, você vai se envolver lá com uma filisteia, pagã, idólatra, feiticeira, que não serve a Deus. Mas ele parece que não estava ouvindo mais a voz do seu pai, não estava mais ouvindo a Deus, e em total desobediência. Veja, irmãos, até o juiz agora desobedecendo. Ainda bem que no final de tudo isso, quando ele veio estar prestes à morte, escravizado pelo inimigo, sendo zombado, prostrado diante de Baal, dos governadores, de um templo dos filisteus com 3.000 filisteus aproximadamente, ele resolve voltar para Deus e resolve clamar a Deus. Ele fala, olha Senhor, perdoas, ó Deus, as minhas atitudes, lembra-te de mim só mais essa vez, Senhor, não precisa lembrar mais, só hoje, lembra-te de mim, para que eu me vingue dos filisteus, Senhor, pelos meus 2 olhos, por favor, ó Deus, só mais esta vez, lembra-te de mim. E o Senhor lembrou, porque ele se arrependeu, clamou a Deus, e Deus ouviu a sua oração. O Espírito de Deus se habitou novamente em Sansão, e ele forçou as colunas do templo, e aquele templo veio abaixo, e os governadores filisteus, o povo e o Deus pagão caiu por terra, por causa do clamor de um desobediente que se arrependeu e voltou para a obediência a Deus. Não sejamos escravos do nosso inimigo por desobedecer ao Senhor dos exércitos. Vou dizer assim hoje, porque o nosso Deus é conhecido de várias formas e de várias maneiras. Mas hoje, o recado para o povo de Israel: não desobedeça o Senhor dos exércitos, porque se desobedecer o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, o dono da peleja, o dono da guerra, vocês ficarão à mercê do inimigo. Ficando à mercê do inimigo, eles vos matarão, eles vos entregarão às vontades deles, vocês ficarão escravos deles. É melhor obedecer a Deus, seguir o exemplo da profetisa Débora e de Baraque, e seguir a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Obedecer a Deus é bem melhor. Moisés obedeceu a Deus, José obedeceu a Deus, Abraão, no final, obedeceu a Deus. Davi ali, algumas vezes desobedeceu a Deus, mas quando ele caiu em si mesmo, e ele viu que não valia mais a pena desobedecer a Deus, ele falou: olha, Senhor, tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu Espírito, Senhor,
por causa da minha desobediência. Não retire, Senhor, tem misericórdia. E ele se entregou ali para Deus, e Deus foi com ele até a sua morte. Elias, oh coisa boa, vou repetir de novo, como é bom ver na Bíblia o exemplo dos obedientes. Uma simples oração: Senhor, se eu sou teu servo, e se tu és Deus em Israel, ouve a minha oração, Senhor, consome o altar que aqui está, Senhor, e se mostra como Deus para este povo. Deus ouviu a oração, consumiu o altar, lambeu a água, e os profetas de Baal foram envergonhados. Vale a pena obedecer a este Deus, vale a pena servir a este Deus, e vale a pena não trocar este Deus por um Deus pagão que não existe, porque só Ele é, só Ele existe, só Ele é soberano, só Ele é poderoso, só Ele é dono de tudo, só Ele é o Criador, só Ele é o primeiro, só Ele é o último, só Ele é o alfa, só Ele é o ômega, só Ele é o todo-poderoso, só Ele está sentado no trono, só Ele é reverenciado pelos anjos 24 horas por dia, e só Ele reinará com o seu povo na nova Jerusalém, a Jerusalém nova, que não desobedece a Deus, que obedece a Deus, e que obedeceu até o fim, reinará com Ele, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, fazer uma oração, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar clamando a Deus, para que Ele nos dê força para seguirmos em obediência. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta noite na Tua presença. Senhor, nos ajuda, dia após dia, a Te obedecer, a fazer a Tua vontade, Senhor, porque como filhos Teus que somos, por graça, bondade e misericórdia, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, por morte, ressurreição e redenção dos nossos pecados, Senhor, nós queremos, ó Pai, ser obedientes, nós queremos Te obedecer, ó Pai, nos dá força, através do Teu Espírito, nos dá entendimento e capacidade na Tua palavra, para Te obedecer, Senhor, e glorificar o Teu nome. Não nos deixe, Senhor, vulnerável à vontade do inimigo. Nós queremos continuamente, ininterruptamente, Te obedecer, ó Pai. Abençoa a todos que ouviram essa palavra, que eles entendam, compreendam qual é a Tua perfeita, boa e agradável vontade, e que eles possam seguir o caminho da obediência, para ter uma felicidade, uma alegria, para adquirir os frutos do Espírito, e para estar na Tua presença, sem que nada os condene, os acuse e os desabone. É o que eu Te peço e eu Te agradeço, e o faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, amém?